Ora, bem-vindos. Diogo Simão, bem-vindo à edição 29 do Capital Aberto. 29? 29? Incrível. Incrível. Incrível, porque incrível como é que chegamos às 29 emissões deste podcast. Sim. Incrível como é que tu maturas há 29 episódios e incrível como é que chegámos a este número. É por isso que já me começas a dar uma folga semana sim, semana não? Óbvio, para ver se não te fartas demasiadamente rápido. Acho Exato. que temos de dar este espaço, temos de dar espaço à relação. Acho que é importante. É isso, para respirar. Muito bem. É isso. Acho que os nossos ouvintes identificam-se com esse, seguramente, sobretudo aqueles que têm relações de médio e longo prazo, identificam-se com esse teu apontamento. Já são 3, não é? 3 ouvintes. Já são, eu diria 3 dúzias. 3 dúzias. Pô, otimista. Não, temos o Analytics a confirmar. Muito bem. Muito bem, e olha, e para esses, boa semana. Vamos uma vez mais presentear-vos trocar umas bolas. Isso. Algumas com sentido. Por falar em bolas, começámos em off esta emissão a trocar umas bolas sobre bola. Não poderia deixar de ser no seguimento desse épico duelo entre Portugal e essa potência do futebol mundial que é a Eslovénia. Sim, não percebo nada de bola, portanto que fique já aqui o disclaimer que eu percebo zero de bola. Eu fui convidado a gostar de bola por quem vive comigo, portanto... A gostar da seleção ou a gostar da bola clube? Da bola clube Benfica, obcecado. Tem bom gosto. Não haja dúvidas aqui, obcecado com Benfica, pá. E então eu fui basicamente convidado aquele convite estilo ou gostas, e portanto... E passaste a gostar? Sim, é um momento. Eu acho que isto é... O que é que achas do futebol? A tua opinião sincera do futebol enquanto desporto? Para mim é como ir à missa. Ou seja, há um ritual que chega ao fim de semana e há bola. Pronto, a única diferença em relação à missa é que não se come a hóstia e nem sempre comia, aliás, nem sempre comeu hóstia, porque tinhas de confessar primeiramente, não é? Mas depois disso, depois tem vantagem que não tem hora marcada, portanto, aliás, tem hora marcada, mas não é sempre à mesma hora, ou no mesmo dia. O que é que eu acho do futebol? Temos... por acaso, outro dia, só aqui posso fazer aqui um parênteses? Podes, claro que sim. Exatamente por isto. No outro dia estava a ver um podcast, estava a ouvir o podcast com o Mark Cuban, em que ele comprou o Dallas. Não sei se deve estar. Comprou o quê, desculpa? O Dallas. Um clube de Maverick Dallas, sim. Acho que é assim. E ele comprou uma equipa de basquetebol por 200 e tal milhões e vendeu por 4 ou 5 bilhões. E o gajo diz o quê? Diz uma coisa muito interessante, que é qualquer produto que tu vendas, não é? E, portanto, ele diz que gerir um clube de futebol, ou gerir um clube, né? Gerir um clube não tem que ser provavelmente futebol, ou neste caso é de basquete, não é? Ele diz que foi das experiências mais diferenciadoras da sua vida de gestor e de comercial, porque ele define-se por si só como sendo um tipo de vendas. Ele diz que não há nada que se compare à parte clubística, como estavas aí mesmo a dizer. Não há nada que se compare. Em que sentido? Imagina, não há nada que tu consigas vender do ponto de vista do produto ou do serviço que seja emocionalmente tão o engagement de um clube de futebol ou de uma equipa de ténis, desculpa. Mas estás a falar da relação clube-adepto? Clube-adepto. Okay. Tu vendes emoção. Tu vendes realmente emoção. Tu, se quiseres vender amanhã uma marca de vinhos, tu podes vender o produto em si. Ele dizia isto mesmo, que é, não há nada que se consiga comparar àquilo que se vive no meio clubístico, neste caso no dia basquete, como podia ser futebol, como podia ser futebol americano, como podia ser o que seja o que for. Sim, é muito emocional, não é? A relação com o futebol é extremamente emocional. Mas do ponto de vista de negócio é difícil de monetizar isso, porque de facto essa emoção existe, de facto, mas a maior parte de nós extravasa essa emoção sentado num sofá
a assistir a esses jogos eu acho que os números do futebol, acho que os números do futebol, neste caso na Europa, acho que contrariam um bocadinho a tua teoria, não é? Não no sentido da monetização junto do adepto. Eu não creio, e esta é uma boa discussão, e não tenho, atenção, um disclaimer aqui para quem nos está a ouvir, este tema caiu do ar, portanto não foi preparado, nenhum de nós temos quaisquer números para vos apresentar e corroborar as nossas opiniões, mas aquilo que me parece é que de facto o futebol movimenta muitos milhões, mas sobretudo a nível de transações de jogadores e direitos televisivos, não através da monetização direta com o adepto, embora a questão dos direitos televisivos, indiretamente, tem a ver com os adeptos. Exatamente. Quanto mais gente estiver interessada em assistir, e acho que mais valioso é a tua marca. O Red Pass é um bom exemplo daquilo que eu te estou a dizer, não é? O Red Pass existe não sei, acho que o último número eram estão 12 mil pessoas à espera, bom Red Pass. Assim, sim. No Estádio da Luz estão 40 e tal mil Red Pass, lugares de Red Pass, e estão uma fila de espera de quase 20 mil. Mas isso é um one shot, é um valor, eu diria que nas contas do Benfica, e falando do Benfica, mas podemos falar da mesma coisa dos lugares da época, quer do Porto ou quer do Sporting, representará seguramente uma pequena fração daquilo que é Claro. Que são mas ainda assim, isto dá 13 milhões, 14 milhões, quer dizer, não é expressivo, não é daí que eles vivem, não é? Naquilo que é o flow, o money flow de um clube de futebol é relativamente inexpressivo. Mas pronto, mas estava a te dizer, portanto, o que é que gosto de futebol? Acho que é isto, acho que é como ir à missa na perspectiva de que é uma questão das pessoas terem uma motivação, é uma dedicação, quando é levado não digo de uma forma saudável. Mas pronto, mas acho que agora estamos aqui. O Mark Cuban, não sei se lembras ou se ele falou nisso nesse podcast, se partilhou sobre essa experiência de investir no desporto, num clube. Ele diz que foi, e portanto ele fala disso como se ter sido dos seus maiores desafios de sempre. E portanto ele afirma que quando comprou o clube, pronto, ele de facto tinha feito alguns negócios. Eles estão na NBA? Devem estar, presumo. Sim. Não percebo nada de base. Sim, então ele é uma das equipas da NBA. Mas ele basicamente diz que de facto foi o desafio, o maior desafio da vida dele foi de facto o clube. Primeiro porque ele não sabia do negócio, e depois, a dado momento, até teve que fazer uma reestruturação top do bottom em termos das FIIs, de cargos, diretores, CEOs. Portanto, ele teve que fazer porque não estava a funcionar. E, inclusivamente, na parte da venda, ele diz que foi ele a fazer a venda. Foi ele que motivou o formato da venda das subscrições dos lugares e dos pós-fãs do Dallas. Portanto, ele fala dessa experiência. Agora, como ter sido a mais desafiante e a mais difícil na carreira dele como investidor. Não sei se terá sido a que mais retorno lhe deu, porque não sei mesmo, não tenho essa relação, não temos números. Ele teve muitos negócios, como sabes, não é? Portanto, ele não é um tonto qualquer. Ele tem uma experiência de vida muito gira, tem um percurso do ponto de vista das vendas muito interessante. Ele começa a vender, ele com 12 anos começa a vender sacos de lixo no quarteirão dele, na vizinhança dele, em que ele queria comprar uns ténis e o pai disse-lhe, certo, esses tens calçados tão bons. E estas são aquelas histórias dos vídeos muito, muito bom para os vídeos e para os livros. Mas estava a pensar precisamente nisso, que é não há nenhum entrepreneur no mundo que não tenha uma história dessas. Será que há aqui um nexo de causalidade ou há a necessidade de ter uma história destas para contar? Seja eu acho que exatamente real, ou seja, eu não vou dizer fictícia, mas pelo menos que seja adaptada para ficar bonito. Se tu pensares bem, tu também deverás ter alguns episódios no teu percurso familiar, no teu percurso profissional, desculpa, em que tu possas até teatralizar um bocadinho, não é? Como é que tu foste parar ao mundo do investimento, não é? Podemos sempre romancear a história, exatamente, romancear, palavra certa, romancear a história para ficar bonita num podcast. Pronto, a única diferença é que, pronto, neste caso tu sempre estiveste num âmbito, num nível mais corporate, uma coisa mais empresarial,
Neste caso, eles têm aqui este veículo que é o veículo deles serem uns entrepreneurs, portanto, da vida e de facto são muitos deles são curioso, todos eles começaram por vender qualquer coisa aos 8 anos, ou sumos de laranja à porta sim, da exato, é uma história, isso é uma bela história americana, não é? Pois. Mas enfim, ele é um tipo interessante, gosto dele. Acho que ele é um tipo afável, pouco, e acho que até dos Shark Tank todos é o mais consensual. Sim, e é consensual, é um tipo consensual. E gosto dele, acho que ele é um tipo. Depois entra no mundo, ele depois fala de alguns negócios que fez, entramos na escala da América, pronto, e a partir daí é super interessante como é que. É super interessante. Mas pronto. E é isso, portanto, da América. É isto e a morte anunciada do Biden, não é? Já agora fazendo aqui um shift ao tema. Hoje estamos numa de... Vamos começar a nossa emissão do podcast. Em vez de começar pelo habitual resumo dos mercados financeiros, vamos lá, vamos a isso. Vamos começar pela atualidade, não é? Já que falaste no Biden. Viste o debate? Bem, mesmo não tenhas visto o debate. Olha, sabes como é que eu vi o debate? Eu vou dizer como é que vi o debate. Não o vi completo. Muito honestamente não vi. Vou dizer a verdade aos nossos ouvintes. Vi através do Jon Stewart. Ele fez um recap da noite de forma muito humorística. E Jon Stewart está em grande forma. Eu adoro gosto dele. E gostei imenso que ele tenha regressado. Sim, não percebi bem também o motivo, mas porque é que ele regressou. Aliás, o Trevor Noah saiu e, portanto, obviamente aquilo precisava ali de uma cara que fosse de facto forte, que desse continuidade. Sim, o Trevor Noah foi. Aliás, o Trevor Noah foi não sei se sabes que o Trevor Noah foi um acaso, não é? Foi um tiro no escuro, super mediatizado. Sim, ele já participava no Daily Show, fazia pequenos sketches sim. laterais, colaborava com o Daily Show naqueles sketches secundários que eles tinham. Foi uma aposta de risco, mas correu bem. Mas eu li uma parte sobre a história dele em relação ao sucesso. Ele passou muitos maus bocados no início. A safa dele foi o Trump. Quem levantou o Trevor Noah foi quando ele começou a ter matéria-prima e o Trump foi a alavanca dele, em que foi excessivamente audaz porque foi um dos primeiros, digamos, destes hosts, portanto a apertar a série com o presidente da América, assim de forma tão massiva e tão mediaticamente, e deu-se bem. E o Covid então depois catapultou para... ele fazia um trabalho muito bem feito no Covid, fez um trabalho muito, muito bem feito no Covid, pronto, e ele rebentou completamente com... Ele diz que quem me salvou foi quem me salvou no bom sentido, não é? Neste caso, quem o trouxe para a ribalta foi o Trump. Engraçado que é o gajo com quem ele mais bateu, não é? Exatamente. Mas é sintomático, não é? Mas pronto, mas Biden... Mas em relação àquele infame debate que os dois protagonizaram, Biden e Trump, o que é que achaste do estado atual de ambos, não é? Porque na verdade o Biden obviamente está ético, mas vou dar um seguimento a uma ideia de que não é original, e o próprio Ricardo Pereira no último programa que ele fez do antigo Governo de Sombra, ele até acaba por dizer algo do género de como é que o sonho americano, não foi bem assim, mas é engraçado como é que os Estados Unidos da América escrevem do ponto de vista do seu líder desta maneira, como é que o sonho americano se transforma em dois únicos candidatos, um com 78 anos e outro com 81 anos, 82 anos. Como é que é possível que estejamos ainda neste formato? Portanto, e depois, obviamente que é de facto que os democratas não deviam, tiveram tempo para preparar um sucessor, não é? E não o fizeram de forma conveniente. Não sei. Mais do que tempo. Tiveram. Kamala Harris acho que não vai ser a pessoa, mas agora fala-se de... Sabes quem é que se fala agora? Não, conta-me. Curiosamente, estão a jogar a cartada eu chamo-lhe, quer dizer, não estou a falar disto pela primeira vez, estou a falar disto, mas eu chamaria a cartada Clinton, porque estão a fazer a estrada para a Michelle Obama.
Ok, não sabia. Esse é um rumor que já houve no passado, mas sempre rumor mais do ponto de vista de mídia e flow e não ganha. tanto... E ganha. E ganha. Ganha dia, quer dizer, ganha... Epá, todos achávamos que a Hillary ganhava. Olha que, não sei, os Estados Unidos são um país bastante complicado de ler, sobretudo por aquilo que é a opinião dos Estados mais do interior, que foi que na verdade quem deu a vitória ao Trump. Portanto, eu não diria, eu não consigo vaticinar nenhuma vitória de ninguém, seja, por muito que nos pareça, nós ocidentais, europeus, um nome bastante forte, pá, não consigo, não tenho capacidade de ler aquilo que passa na cabeça dos americanos. Mas falaste na Hillary, que é um bom exemplo de alguém que também parecia ter a estrada limpa para caminhar para a vitória e acabou por perder. Mas um dado curioso, o Bill Clinton, que esteve na presidência dos Estados Unidos entre 1993 e 2001, isto já foi há uma eternidade, é mais novo que os atuais candidatos. Pois, exato. É muito estranho. Para mim é estranhamente difícil de perceber, de facto, como é que um país, aliás, um continente como a América, se deixe ser comandado, portanto, o chefe maior da praça, esteja nestas circunstâncias. E depois, obviamente, que claramente o Biden está num estado em que eu acho que já não... Ele neste momento deve se munir da máquina que tem por trás dele, naturalmente. Ele basicamente é um escaparate, ele é um cartaz, é um póster de uma máquina que está em gestão, que é toda a equipa que está por trás dele. Acho estranho, muito honestamente, acho muito estranho. Acho que se o Biden, se o Trump... Agora, se eles não conseguirem de facto e se não tiverem capacidade para nomear um sucessor para Biden, eu não tenho muitas dúvidas que o Trump não vai, como aquilo foi tão renhido da última vez, tenho sérias dúvidas de que isto venha a dar muitos votos ao Biden, não é? Portanto, eu acho que isto é um problema que temos aqui pela frente, não é? Sim, na verdade os Estados Unidos e estão tão polarizados que a forma como a população vota acaba por ser, e começámos a emissão a falar nisso, de futebol e da Clubite, acho que acaba por ser um bocadinho também por aí, por Clubite. Acho que dificilmente alguém que vota Biden vai votar Trump, por muito caquético que o Trump se apresente em público. Da mesma forma que quem é republicano e quem vota Trump nunca vai votar Biden. Mas acho que na verdade o problema maior aqui é como é que vamos ter um Biden se ganhar as eleições mais 4 anos na presidência, e não tanto o que é que isso poderá ter, o estado atual dele, que reflexo é que poderá ter na eleição, porque acho que a eleição pouco ou nada vai ser influenciada pelo estado de saúde do Biden, porque quem vota... E mais, e agora em cima disto tivemos o Supremo, acho que foi ontem, a promover a conferir-lhe a imunidade do Trump. Epá, complicado, não é? Acho que, pronto, e claramente que o Supremo está minado de republicanos, não é? Acho eu, diria eu. Vamos ver, cenas dos próximos episódios, e episódios esses que foram referidos na minha newsletter. Porquê? Perguntas tu, Diogo. E porquê? Porque é um ponto fulcral nos mercados financeiros da existência de eleições nos Estados Unidos. Okay. Porquê? Porque de facto influencia bastante o comportamento no mercado. Vou passar aqui uns slides à frente, isto para quem nos está a ver via YouTube, para quem nos está a ouvir, mostrar aqui o reflexo da volatilidade no mercado em anos de eleições. Isto que estamos a ver é o crescendo da volatilidade ao longo dos meses, a partir do verão, a partir de julho, até novembro, em anos de eleições. Isto com data que remonta a 1928. E é claro que, de facto, a incerteza no mercado vai crescendo à medida que nos aproximamos de novembro, que é sempre o ano em que se realizam as eleições nos Estados Unidos, e depois cai abruptamente em dezembro. 2 eleições a tirar daqui. Vamos ter um segundo semestre nos mercados financeiros animados, por isto mesmo, porque esta incerteza vai gerar de facto bastante volatilidade no mercado, e as oportunidades poderão de facto surgir.
E depois a segunda ilação a tirar deste gráfico é que o facto de a volatilidade cair abruptamente em dezembro, ou seja, após eleições, significa mais uma evidência de algo que já repeti várias vezes, que é de facto o mercado pouco ou nada se importa com quem é que ganha as eleições. O mercado importa sim em saber com o que é que pode contar. E por isso é que sempre após novembro ganhem os democratas ou ganhem os republicanos, a volatilidade desce, porque o mercado aí já sabe, ok, ganhou este, é com este que vamos contar nos próximos 4 anos e as coisas acalmam. Agora a incerteza que existe à volta de facto da eleição, sobretudo ao longo dos últimos meses antes dessa eleição se realizar, é que gera de facto aqui bastante apreensão e bastante volatilidade no mercado. Portanto, esse é um ponto interessante para este segundo semestre que estamos agora a entrar nos mercados financeiros, que na verdade temos como ponto de partida, e essa é a outra imagem que estou a mostrar neste momento, os níveis de volatilidade que temos em 2024, que estão de facto em níveis bastante baixos, e mesmo comparando com os últimos 20 anos, sensivelmente. Basicamente temos apenas 2017 em que chegamos a esse altura do ano com uma volatilidade abaixo daquilo que temos em 2024. Mas se retirares 2017 deve ser o segundo menos volátil. Sim, muito em linha com 2013, 14, mas é o segundo ano menos volátil, ou a segunda metade do ano menos volátil que tivemos nos mercados. Qual é a imagem? Mostra lá a imagem desta semana. O que é que temos aí para... Temos os touros a all-time high com eles. All-time highs are at an all-time high. Ou seja, temos de facto o mercado a fazer máximos atrás de máximos. Foi, salvo erro, a semana passada, a 30ª sessão em máximos históricos que o mercado fez este ano. Ainda assim, longe de 1995, onde o mercado fez 70. Estamos a falar de 200 e poucas sessões de bolsa que existem no ano. Em 70 dessas 200 e poucas, o mercado fazer máximos históricos é interessante. É relevante como indicador daquilo que é, de facto, um bom ano. Mas isto também é a norma em anos de máximos históricos. Ou seja, também já repetimos isto várias vezes. O mercado, quando está em máximos, tende a fazer máximos atrás de máximos. É normal. Pois. Está em máximos, no dia a seguir sobe, nem que suba mais 0.1, faz novos máximos históricos. A seguir pode ser 1 ou 2% e depois sobe 3% numa semana, faz novos máximos. Portanto, isto é perfeitamente normal e vai um pouco em linha também com aquilo que temos vindo a comentar, que é, de facto, o mercado fazer máximos históricos não é um momento de apreensão, por estar muito caro e poder de facto ser mau timing de investir, é assim um momento de investimento, porque de facto significa que o mercado está numa boa fase, está num bom momento, e a maior probabilidade é que ele continue nesse bom momento e não que vá inverter. Quem estiver à espera de uma inversão significativa para investir pode seguramente ficar à espera durante muito, muito tempo e perder boas oportunidades de investimento. Muito bem, muito bem. Uma pergunta... Sim. A respeito portanto, vimos aqui estamos a relacionar volatilidade e máximos históricos, portanto é uma coisa que está diretamente relacionada, não é? Portanto, acho que o volátil é isso mesmo, o mercado está permeável a estes ganhos consecutivos, da mesma forma que pode descer da mesma proporção, não é? Portanto, só se sistematizar esta ideia, tipicamente a volatilidade aumenta quando o mercado está em queda, ou seja, a volatilidade tem a ver com a amplitude, o range de amplitude nas cotações das ações. Ok. O mercado somos nós, todos nós, os investidores, nós reagimos de uma forma muito mais nervosa às quedas. Quando o mercado está em queda, de facto gera-se por vezes o pânico que leva a que os investidores vendam em massa os seus ativos que têm em carteira, ou pelo menos a parte mais arriscada da sua carteira. Quando o mercado está a subir, não existe este efeito de reação nervosa, porque de facto quando está a subir está tudo bem, está tudo calmo. O nervosismo acontece quando o mercado cai. Portanto, a volatilidade sobe significativamente quando o mercado está a cair, porque a amplitude dos movimentos é muito maior. Também é por isso que tipicamente o mercado cai em 2 ou 3 semanas aquilo que normalmente demora vários meses a subir. Se tu analisares padrões históricos de muito longo prazo, tu vês, por exemplo, o mercado... Um exemplo perfeito.
o índice francês. O índice francês estava com sensivelmente 10% de valorização year to date, antes das eleições europeias, ou seja, em 5 meses tinha valorizado cerca de 10%. A seguir às eleições europeias, ou melhor, entre a semana anterior às eleições e a semana a seguir, portanto num range de 2 semanas, o índice francês caiu tudo aquilo que tinha estado a subir durante 5 meses. Ou seja, quando há nervosismo, o mercado reage muito repentinamente. A volatilidade dispara e o mercado cai. Não, pronto, isto só para te dizer, ia depois concluir com a ideia de que, mas permanecemos com estes ganhos consecutivos, tanto com estes ganhos, com estes máximos históricos, muito alavancados no segmento da tecnologia, não é? Das tecnológicas, e pronto, e neste caso temos o novo Kid in the Block, portanto... Ainda me perguntas. Ok, porque, isso mesmo. De facto, a tua pergunta tem uma resposta visual perfeita. Que é precisamente a imagem que estamos a ver neste momento. Para quem nos está a ouvir, tem a ver com... Esta imagem representa por blocos aquilo que é o retorno do S&P 500 no primeiro semestre do ano, ou melhor, isto é à data de 13 de junho, portanto não tínhamos ainda completo o primeiro semestre, estávamos com 14,56% de retorno no S&P 500, e desses 14,56%, só à custa da Nvidia, sim, eram praticamente 5%. Ou seja, 1/3 dos 14,56% do S&P 500 vinham todos da valorização da Nvidia. Pois. Se nós juntarmos um conjunto de, salvo erro, 10 ações, que nós temos aqui Nvidia, Microsoft, Alphabet, Qualcomm, Apple, Meta, Amazon, Broadcom, Berkshire e Lilly, temos cerca de 11%, estamos a falar de 10 ações, que representam 11% destes 14,56%. O resto do mercado, as outras 490 ações, contribuíram com uns meros 3,48%. Ou seja, claramente, aquilo que tu estavas a dizer, e é verdade, são tecnológicas, maioritariamente empresas tecnológicas. Sim, só temos aqui os chocolates, Lilly, não é? A Berkshire. Lilly é chocolates, não é? Não, é farmacêutica. Tem tudo a ver. Fica assim a ideia que fosse chocolates. Tudo o resto é tecnologia, de facto, e num grupo muito restrito de empresas temos praticamente todo o ganho, ou esmagadora maioria do ganho do S&P 500 até ao momento. Mas isto é interessante, porque se apesar de, e nós já há muitos anos a esta parte, e quando eu digo muitos anos, se calhar estamos a falar de 10, 15 anos, em que praticamente é a tecnologia que comanda o mercado e o setor que mais cresce e que mais contribui para o crescimento do mercado, e podemos ficar com a ideia que, de facto, é aí que, historicamente, as ações têm conseguido conquistar o seu valor. Mas isso não é verdade. E este gráfico, que vos estou a mostrar neste momento, basicamente mede a relação entre aquilo que são as value stocks. As value stocks são os setores mais tradicionais, a energia, o setor financeiro, utilities, sobretudo estes, comparativamente com o setor tecnológico. Nos mercados financeiros faz-se a distinção entre empresas value e empresas growth. As empresas growth são sobretudo as tecnológicas, são as empresas de grande crescimento. As empresas value são as empresas de valor, as empresas que já estão num estádio de maturidade muito elevada, como as grandes empresas energéticas, os grandes bancos, as utilities, ou seja, as distribuidoras de energia. E nós temos de facto a ideia, com base no passado recente, de que são as tecnológicas que de facto comandam o mercado, mas historicamente foi sempre, ou quase sempre, o contrário. Foram as value stocks que comandaram o mercado. As únicas exceções foram de facto, ou são de facto, este último período, que na verdade já é um período algo longo, não é? Porque já estamos a falar de cerca de 15 anos em que as empresas tecnológicas estão a ter um retorno superior às empresas value, e antes disso, e estamos a falar de data desde o início de 1930, tivemos apenas o pequeno período da bolha das dot-com, entre 98 e o ano 2000, e o período da crise financeira, 2007-2008, onde aí também as empresas grossas, tecnológicas, suplantaram o retorno do mercado das empresas value. Mas todo o resto do tempo foram as empresas value que dominaram o retorno do mercado, e isto de facto é importante por duas razões. Primeiro, porque obviamente que não podemos negligenciar este passado recente, que na verdade já são 10, 15 anos, e se nós pensarmos para a esmagadora maioria dos investidores, um horizonte temporal de investimento ao longo da sua vida são 20, 25 anos, se calhar 30,
Portanto, se temos aqui 15 anos, já estamos a falar de muito tempo no horizonte temporal do investidor, se calhar a maior parte do tempo. Mas para quem esteja num estádio de investimento ainda mais recente, ou quem tenha de facto ainda muitos anos pela frente, é importante de facto ter esta noção de que não significa, o facto da tecnologia dominar nos últimos anos não significa que necessariamente vai ser assim nos próximos 20, 30 anos, porque o passado diz-nos que não foi de todo isso que aconteceu. Pois. Estas tuas estatísticas deixam-me sempre a pensar, e aliás, já te fiz prova que guardo com bastante atenção todas estas tuas métricas para eu poder depois sacar disto no meio de um almoço, como já foi o caso. Eu gosto sempre de invocar os teus números e as tuas métricas. É importante estarmos esclarecidos, e sobretudo é importante contextualizar historicamente, porque é normal e é fácil, se nós não tivermos de facto os números presentes, deixar-nos influenciar por aquilo que é o passado recente. E isto é válido para os mercados financeiros ou é válido para qualquer outra esfera das nossas vidas. Nós de facto temos memória bastante mais presente daquilo que aconteceu há pouco tempo, não é? E tendemos a esquecer de facto aquilo que está lá longe. Mas é importante, em várias esferas da nossa vida, de facto recuarmos atrás e percebermos de facto onde é que estão tendências, como é que de facto a história o que é que a história tem para nos ensinar, porque a história não se repete necessariamente, mas dá-nos pistas. Sim, também concordo contigo, a 200%. Olha, só para fechar aqui o tema dos mercados financeiros, uma pergunta, esta é uma pergunta fácil, tu vais acertar caras. Qual é que é o ativo? Quem está a ouvir também pode responder. Deixem nos comentários. Exatamente, escreve aí nos comentários. Não, porque depois já está respondido. Já eu disse a resposta, portanto não funciona, tinha que ser live. Mas de qualquer das formas, deixa a pergunta. Caro Diogo, qual é a classe de ativos que gerou maior retorno em 2024 so far? Mas que é S&P? Não, classe de ativos. Portanto, classe de ativos do S&P é ações. Ok. Estás a botar aqui se são fundos, se são ETFs, se é fundos de tesouro, se é ações, se são as obrigações, se é o mercado monetário, se é o ouro, se é o Bitcoin, se é as commodities. Eu vou-te dizer que foi o cacau. Não, o cacau não é uma classe de ativos. O cacau é uma matéria-prima que está dentro, que pode ser incluída nas commodities. Portanto, a resposta pode ser as commodities. Mas não é só commodities. Eu diria que foi o ouro. Não, meu caro. Não acertaste. Está aqui a resposta. Também foi publicada na newsletter desta semana. Bitcoin. A Bitcoin não é a melhor ou é a pior. Esta é uma referência para qualquer um. Quando a Bitcoin está no bom ano... Mas o Bitcoin em 2024 tem 45% de valorização, meu caro. Mas ele muito acima das ações americanas, o segmento grosso, que está com 20% de valorização. Espera lá, mas o Bitcoin não cresceu assim tanto em 24, pá. Cresceu, meu caro. Esses teus números estão errados esta vez. Lamento dizer-te, mas cresceu. Foi por causa do punch. Sim, tens razão. Por causa do punch o boost da procura dos ETFs. É capaz. Sim, e foi logo no início do ano. De facto, a Bitcoin corrigiu agora um pouco. Aliás, a Bitcoin, salvo erro, agora estou a falar de memória, mas salvo erro já esteve com 70% de ganho este ano. Agora está nos 45%, mas já esteve com 70%. Portanto, Bitcoin é a classe de ativos que mais valorizou este ano, a seguir às ações americanas, e depois o ouro. O ouro vem a seguir às ações americanas. Esse número de porcentagem que está aí é o quê? 2 milhões? Não. Qual? É a porcentagem cumulativa? Sim, é um número que eu não sei ler. Este número tem demasiados... Tem demasiados algarismos para eu conseguir ler em porcentagem, mas é tipo uma enormidade. Mas é assim, a Bitcoin nunca não tem meio termo. Também já falámos aqui sobre isso. Ou é de facto a classe de ativos que mais valoriza, ou é a que mais desvaloriza em 2022, que foi de facto um ano muito mau na generalidade dos... Sim, mas só teve 2 anos mau. Teve 2 anos mau. 2022 desvalorizou 65%, em 2018 73%, em 2014... Sim, mas para os ganhos que teve é marginal, porra.
Epá, sim, mas imagina que tu estás a investir, por exemplo, no final de 2017 e apanhas com 73% de desvalorização. Então, mas em 2020 tens... Atenção, estamos a falar de investir 4, 100 mil 6%. euros e ficares com 27 mil. Sim, e depois em 2020 tens 1 milhão. Não tens. Se tivesse investido no pico de 2017, pá, tinha que estar aqui a fazer as contas, não as vou fazer agora, Sim, mas sim. 95% basicamente tinhas duplicado, não chegou, mas quase. Ou seja, os 20 e tal mil passavam para 50. Sim, recuperavas o capital investido, mas não tinhas 1 milhão. Sim, não estou a brincar. Depois de 2020, com 300% de valorização, basicamente estás a triplicar aquilo que era o capital com que iniciavas o ano, iniciavas com 50 mil. Onde é que está o ouro aí, meu? O ouro, 12%. Aqui, 5, quinta posição. Okay. Na verdade, vem a seguir ao bloco de ações americanas, portanto, Bitcoin em primeiro, depois o bloco de ações americanas, pois, e depois... Não estava assim tão longe, pá. Não estava assim tão longe. Sim, e o ouro não está muito atrás das ações americanas este ano. E está até acima das ações europeias. Sim. Tiveram, de facto, uma correção forte agora no final do semestre. As ações europeias que vinham tendo um comportamento muito, muito interessante este ano, sempre ali muito em linha com o mercado americano, até maio, e depois de repente foi para ali abaixo e descorrelacionou completamente. Muito, muito à custa daquilo que... Quer dizer, não foi à custa porque a tendência já era anterior, mas foi agravada pelo resultado das eleições francesas. Mas uma vez mais, acontece aquilo que vem acontecendo ao longo de muitos dos vários largos anos, últimos largos anos a esta parte, que é pode ser mais renhido ou menos renhido, mas no final é os Estados Unidos que ganham. Vamos ver como é que vai ser este ano. Sim, vamos ver. E é isto. E nós por cá? Dúvidas, questões? Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Como é que está? Só que depois vais-me dizer no próximo episódio como é que está o nosso cacau. O novo ouro negro. O ouro negro. Mas, não, dúvidas não há. Estou esclarecido. Iríamos nós por cá, não? Vamos já falar aqui da nossa... Como é que está aqui a nossa... trazer... Que temas é que tens para nos trazer hoje? Olha, não tenho temas. Vou só falar aqui de fofoquices. Mais ou menos temos a história das gêmeas a dar frutos, não é? Que por acaso tem sido um tema interessante. Eu tenho ouvido aqui tenho ouvido e tenho lido algumas notícias sobre esta questão das gêmeas, e de facto é muito engraçado como é que nós às vezes conseguimos ser um bocadinho hipócritas na perspectiva de ainda bem que as meninas se safaram, mas temos que o julgar, não é? Portanto, porque tiveram acesso a é um bocadinho pá. Os dois temas não se devem misturar, não? Não, pá, claro que não, e acho que isto é um teatro. Acho que é um teatro. Na minha opinião, é um teatro. Acho que é um teatro que estamos a gastar. Acho que isto deve ser discutido na esfera certa. Acho que para parlamentos com estas coisas, para dizer que o filho do Marcelo, isto só está tudo a acontecer porque querem celebrar o Marcelo e querem dar cabo do filho do Marcelo, e enfim, eu acho muito bem que o façam, mas que façam na esfera da justiça. Acho que isto não é assunto de parlamento, na minha opinião. Então, parece que Portugal ficou de repente muito surpreendido com as cunhas. As pessoas ficaram agora aqui, afinal, Portugal tinha cunhas. O que é para mim claramente isto é demagogia para mim, mas pronto, é o que é. Temos o que é que temos? Temos sem dúvida a questão das gêmeas, e temos o país num caminho que me parece que pronto, e vamos ainda mais entrar agora aqui. Temos o novo governo a aguentar-se bem para aquilo que eram as apostas iniciais, os cenários iniciais, tem-se aguentado muito melhor daquilo que era. A expectativa também estava baixa, é um facto, mas ainda assim as coisas não estão a correr nada mal ao nosso governo. Olha, eu vou dizer uma coisa, acho que não devemos fazer qualquer tipo de prognóstico, nem de fazer previsões futuras, até porque eu acho estamos numa altura muito silly season. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos agora até acabar a bola, sim. Acabar a bola, depois acaba-se a bola, estamos em agosto, e depois eu acho que isto só começa a dar assunto. E tal. Exatamente, e portanto acho que isto só vai dar assunto, na minha opinião, a partir de setembro. Mas eu faço já aqui uma opinião, dou-te já uma opinião assim muito, muito rápida do que é que eu acho que poderá vir a acontecer. Acho que
o que está a acontecer com o Montenegro é aquilo que já tínhamos mais ou menos falado, que era efetivamente a história de ele querer executar trabalho. Eu acho que ele está a fazer um trabalho muito, muito semelhante ao do Passos, do ponto de vista de querer fazer coisas a acontecer com gente competente dentro daquilo que era possível ter, mas pá, alavancou-se um bocadinho naquela coisa do afinal isto não se contas tão certas, mas eu acho que ainda não, o próprio PS ainda não está com aquela coisa de querer fazer muita publicidade, não está ainda a querer se mostrar, e eu acho que eles estão a ser inteligentes na gestão disso. Portanto, eu acho que vamos aguardar. Eu acho que isso é uma discussão que só deveremos ter em setembro, porque é quando a malta vem de férias e quando as coisas vão realmente começar a vir à tona. Porque esta coisa tanto da TAP, das privatizações, a questão do orçamento, isto ainda tem muito ainda para ser discutido, e depois vamos ver qual é que vai ser a capacidade em termos de apresentação e de marketing e de gestão relacional com os restantes partidos em relação àquilo que possa ser a verdadeira força do PSD ou da AD, porque, como já temos visto e já assistimos no governo, no Parlamento, é que tanto Chega como PS querem governar sendo a AD o suposto governo. A AD conseguiu passar a ideia de que de facto está muito ativa. Obviamente que há muita coisa que tem que ser ainda discutida, e uma coisa é anunciar medidas, outra coisa é conseguir implementá-las, mas na verdade está a conseguir passar a ideia para a opinião pública que está ativa, que está com energia, que está a trazer ideias cá para fora, que está a implementar, que está a apresentar programas, e nesse sentido será muito complicado qualquer dos partidos que queriam fazer cair o governo avançar lamentavelmente, e sujeito aqui a duras críticas de quem nos ouve, lamentavelmente aquilo que o governo possa estar a fazer de bem ou de melhor ou até de construtivo atinge uma minoria. O trabalho que está a ser feito, ou na tentativa de se começar a fazer qualquer tipo de reforma, atinge um público-alvo que não são aqueles que votam, ou não são aqueles que dão as maiorias ou que dão a capacidade de formar um governo. E a tua percepção é correta? Estás a falar, Diogo, estás a falar daquilo que é as medidas afetarem as pessoas, determinados grupos de pessoas, que depois vai-se repercutir num voto. Mas também tens que ver a coisa do ponto de vista de marketing, ou seja, da ideia que passa para a opinião pública. Há muitas pessoas que não são, certo? Mas há muitas pessoas que não estão a ser afetadas positivamente, ou não vão ser afetadas positivamente por muitas das medidas que estão a ser apresentadas, mas a imagem que passa também para essas é que há de facto algum ímpeto reformador neste governo, e que se fossem de facto neste momento chamadas a eleições, se calhar iam dar o voto a esse, mesmo que não tenham ainda sentido na pele nenhum benefício das medidas que vêm sendo apresentadas. As europeias foram muito recentes, que eu, para mim, acho que não espelham de todo aquilo que possa ser a vontade de um português. Portanto, na minha opinião, acho que as europeias não refletem nada isso. Campeonato à parte. Mas, muito honestamente, eu acho que o PS só não tem maior expressão do ponto de vista. Neste momento, o PS só não está a ter mais voz, porque eu acho que o Pedro Nuno Santos não tem neste momento alavanca, ele não tem estatura, ele não tem maturidade neste momento ainda para fazer uma frente tipo António Costa. Não tem. Eu acho que não tem. Acho que não tem maturidade e acho que ele não tem equipa para isso. Mais um ponto que está a correr bem à AD, que é de facto Sim, mas não te esqueças aquela agressividade, aquele ímpeto do Pedro Nuno Santos que pouco desapareceu completamente. Foi completamente pelos tempos. Aliás, a partir do momento em que começaste a dar antena a esta gente, tu começou a vir à tona aquilo que são o que é a real roupa, não é? A pele desta gente, não é? Mas pronto, mas eu continuo a achar que é precoce estamos a fazer qualquer tipo de previsão. Claro, passaram 3 meses desde que o governo entrou em funções. E nós em setembro faremos uma análise de que todos os projetos de lei que vieram para a Assembleia, quais é que foram aqueles que foram aprovados, submetidos pela AD e aprovados, neste caso pela direita, versus aquilo que foi as propostas de lei e projetos de lei
que foram submetidos pelo PS e pelo Chega, e portanto os outros demais partidos, e que vamos ver qual é que foi o peso do trabalho de um e de outros. Tiveste um primeiro-ministro que governou 8 anos assim. Sim, falar muito e a fazer pouco. Mas eu vou lá, mas é isso que eu estou a dizer. Mas eu acho que é, mas o António Costa é um político na sua essência e naquilo que quer, naquilo que deve vir no PRIBRAN de definição de político, deve lá vir lá uma linha a dizer António Costa. Porque ele, aliás... Mas o Montenegro pode ser, ainda não sabemos, não é? Não é. Não acho que não é. Acho que ele não tem aquela... Não tem aquele apetite aguçado como o António Costa tem. Aliás, o António Costa... aliás, fizeram agora aqui até aproveitando aqui a janela de se falar de António Costa na questão dele agora ser o próximo presidente, nem que seja mesmo com cadeira partilhada, mas ele vai ser o nosso presidente do Conselho Europeu. E eu vou-te dizer uma coisa, isto é o verdadeiro reflexo daquilo que é o António Costa. Ele, desde que foi secretário de Estado do Sócrates, secretário de Estado, ele foi ministro da administração interna desde o tempo de Sócrates, até agora ele não parou. Ele está há 18 anos, 20 anos na política nacional, sempre taxa e taxinho, e chegou onde está hoje. Pergunta muito interessante. Onde é que estaria António Costa se o governo não tem caído em novembro? Provavelmente estaria no mesmo sítio onde está. Estaria exatamente no mesmo sítio onde estava, não é? Teoria da conspiração diz que esta situação foi construída em torno de o António Costa poder estar onde está hoje. E sabemos que isto é once in a lifetime. Já vinha a ser comentado há algum tempo. Que de facto ele estava deserto para que o governo pudesse cair, para que tivesse via verde para ir para um cargo europeu. Não acredito que havia muitas outras formas de o fazer sem que passasse por um processo judicial que obviamente poderia manchar a sua imagem, sobretudo a nível internacional. Portanto, não acredito nessa teoria da conspiração. Acredito sim que o António Costa estava deserto de ter uma desculpa para se ir embora e aproveitou aquela que lhe caiu ao colo para se pôr a andar. Sim. Mas convenhamos que é muito estranho a conjugação de eventos e de fatores, não é? Mas pronto, é o quê? Ele lá está e vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que ele é bom, que é misturar, juntar toda a gente, não é? Numa bela festa. Almoço e jantar. Exatamente. Mas pronto. Muito bem. Acho que estamos não é? Estamos fechados. Olha, estamos fechados, mas queria terminar com... Faltou-me referir um elemento importante. Vamos embora. Da minha semana de mercados financeiros, que queria também deixar-te para a tua consideração, para a tua e para todos aqueles que nos ouvem, que tem a ver com algo que eu também falei na newsletter, que é aquilo que era os prognósticos dos principais casas de investimento em janeiro para o ano de 2024. Estamos a falar das JP Morgans, do Bank of America e por aí fora. Goldman Sachs, enfim. Exatamente. Ou seja, daqueles bancos que têm equipas de dezenas dos melhores analistas, melhores economistas a analisar o mercado e a fazer previsões e prognósticos para o ano. E que normalmente não são assim tão agnósticos às vezes, não é? Exato. Neste momento o S&P 500 já está acima de todas as previsões, todas, sem exceção. Não há nenhuma casa de investimento que tivesse dado como target do S&P 500 para o final de 2024 um valor abaixo, ou melhor, um valor acima do valor a que o S&P 500 já está hoje. Portanto, isto também é sintomático daquilo que vale ou não vale os price targets e os prognósticos das casas de investimento. Isto para terminar com esta nota de que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém pode adivinhar o futuro. Portanto, mais do que andar atrás do que é que se lê nos jornais sobre o que é que o S&P 500 vai fazer, ou a Nvidia vai fazer, ou whatever vai fazer, é uma boa gestão dos nossos investimentos, termos as coisas bem planificadas, cabeça no sítio
e não ir atrás de opiniões de terceiros, mesmo que o terceiro seja um JP Morgan desta vida, porque, como se vê, eles acertam tanto como o comum dos mortais. Sim. Eu deixei-me dito isso, portanto, nós não conseguimos prever o futuro e portanto, o próprio exercício de futurologia é sempre muito difícil nos mercados, é ter uma coisa que nós não dominamos e depende de pessoas, e depende da vontade das pessoas. Exato. Depende daquilo que tu estás sempre a dizer, que é o mercado às vezes comporta-se inesperadamente positivamente bem, outras vezes mal, e às vezes não há um porquê assim direto e literal. Na maior parte das vezes não há. Na maior parte. E portanto, pronto, mas bom para todos os investidores que estão neste ano a colher frutos de um acidente de 22 e portanto e com uma recuperação muito pouco, digamos, 23 não foi ameno, não é? Claro, recuperou, mas pronto, mas acho que sim, 23 e 24 acho que já cobre aquilo que possa ter sido o acidente de 22, e é mesmo assim, que sejam mais 2-3 anos assim, para depois estarmos para cá para... Exatamente. Vamos embora. Muito bem, meu caro Diogo, é sempre um gosto estar aqui contigo, a trocar estas bolas, é sempre gosto de partilhar estas nossas reflexões. Isto é tertúlia. Para a semana a mais, não é? Para a semana a mais, tem que haver, a gente tem que continuar com esta rotina, até porque as pessoas, até os nossos ouvintes já estão a cobrar as nossas ausências. Já recebi mensagens a perguntar, então, mas o que é que se passa? Estás bem? Abraço. Um abraço, meu caro. Até à próxima.